Olá pessoal, aqui é o professor Fernandes. Bom, nesse vídeo vamos resolver alguns exercícios sobre conteúdo referente a conjuntos numéricos. Bom, os exercícios selecionados são os seguintes, né? O primeiro exercício aqui que nós iremos resolver juntos pede para obter o valor de y na forma fracionária dessa expressão aqui, né? Então a gente pode observar que nessa questão nós temos números decimais, números fracionários, enfim, a gente precisa saber lidar com essa transformação da forma decimal para a forma fracionária para conseguir resolver esse problema, né? Vamos analisar com calma aqui essas partes da questão. Primeiro, observar que 0,2 com essa barrinha aqui em cima indica que é uma dízima periódica. Nós sabemos que para transformar isso aqui em fração, nós escrevemos assim, né? Na parte de cima da fração, o número que está se repetindo, na parte decimal, e na parte de baixo da fração, um 9 para cada número que se repete. Então, nesse caso, fica 2 nonos. Já essa fração aqui do lado, 1,2 não é dízimo, é um decimal exato. Então, 1,2 transformando em fração fica 12 sobre 10. Pronto. Com essa parte aqui, pessoal, a gente pode já fazer o MMC e já resolver essa subtração, né? Lembrando que o processo mais prático é você pegar esse número, multiplicar por esse, vou fazer uma conta de vezes aqui, e o resultado eu subtraio, porque aqui é menos, né, do número 1. Então, dessa parte aqui, nós vamos obter esse resultado, né, 3 vezes 2 dá 6, 6 menos 1, 5. Então, fica 5 terços, né, a parte de baixo aqui a gente repete. Bom, na parte de baixo aqui dessa fração, tem essa multiplicação, menos 5 vezes 1 quarto. Então, a gente vai multiplicar menos 5 vezes 1, que dá menos 5, sobre o 4 repete, né? Menos 5 quartos. Organizando as informações, nós vamos ter o seguinte, aqui y vai ser igual, para essa parte aqui, ficou 2 nonos, mais, para essa parte aqui, ficou 12 décimos, então 12 décimos, mais, para a parte de cima da fração ficou 5 terços, então 5 terços, sobre, para a parte de baixo da fração ficou menos 5 quartos. Pronto, tá aí. Beleza. Vamos fazer a multiplicação aqui, na verdade a divisão, né? Meios extremos. Então vai sobrar essa expressão, ó, y igual a 2 nonos mais 12 décimos. Aí vamos lá. Se a gente observar aqui, ó, o 5, esse 5 aqui vai multiplicar o 4, vai ficar, vou botar aqui, mais 5 vezes 4. Vocês vão entender daqui a pouco porque que eu não estou botando logo 20, que é o resultado, né? Esse número, que é o 3, vai multiplicar com esse, que é o menos 5. Então, vai ficar 3 vezes menos 5. Por que eu não coloquei logo o resultado? Porque a gente consegue simplificar aqui, né? 5 em cima e o 5 embaixo. Então, sobrou aqui para a gente finalizar essa expressão. Y igual a 2 nonos mais 12 décimos. E aí sobrou aqui, né? Mais por menos, fica menos 4 terços. Pronto. Encerrando a questão, pessoal, a gente faz um MMC, né? Para fazer essa junção dessas três frações. Nesse caso, a gente pode utilizar como MMC, pode ser o 90, né? Que é um número que é divisível por 9, por 10 e por 3 ao mesmo tempo. Então, 90 dividido por 9 dá 10, vezes 2 fica 20, mais 90 dividido por 10 dá 9, 9 vezes 12 dá 108, menos 90 dividido por 3 dá 30, vezes 4, 120. Pronto, então o resultado aqui vai ser 20 mais 108 dá 128, menos 120 fica 8 sobre 9. Essa fração não é irredutível, a gente consegue simplificar, ou seja, dividir em cima e embaixo aqui por 2, né? E a gente vai obter como resultado 4 sobre 45. Esse é o resultado aí dessa primeira questão, certo? Que envolve essas simplificações
transformação de número decimal para fração e essas simplificações, essas operações com frações, certo? Bom, uma segunda questão que eu separei para trabalhar com vocês nesse vídeo é uma questão que envolve intervalos numéricos, né? Nós temos aqui dois intervalos reais, né? Então, x é um número real, x pertence a R, tal que x é maior que menos 3, e o B, o intervalo B, é um intervalo que vai de menos 5, aberto em menos 5, até 5 meios, fechado em 5 meios, né? Letra A, letra B, letra C, a gente pede para encontrar a união, intersecção e a diferença B menos A, certo? Bom, então vamos lá. Vamos escrever aqui logo na forma de intervalo, né? Então, na forma de intervalo, a gente vai ter aqui uma linha para o intervalo A, uma linha aqui para o intervalo B, e a gente vai aproveitar o mesmo intervalo para escrever os três resultados, certo? Então, primeiro vamos colocar aqui como é que vai ficar A unido a B, que é a resposta para a letra A, certo? Depois a gente vai pegar aqui, vou colocar logo aqui embaixo, A intersecção com B, que seria a resposta para a letra B da questão. E finalizando, B menos A, que é a resposta para a letra C da questão. Bom, quem é o intervalo A? Está dizendo aqui em cima que o intervalo A é esse intervalo numérico, né? X maior do que menos 3. Então, vou marcar aqui menos 3. Ele é aberto, menos 3, né? Porque não tem o igual, né? Então, menos 3. Maior que menos 3 está à direita dele. Então, seria esse intervalo aqui. O intervalo B é um intervalo que vai de menos 5 até 5 meios. 5 meios é 2,5, né? Aberto em menos 5 e fechado em 2,5. Então, vou marcar esse intervalo aqui. Ele deve ser aberto em menos 5. Vou botar aqui menos 5. Tomar cuidado para colocar em ordem, né? Se o menos 3 está aqui, o menos 5 está mais à esquerda, né? Então, de menos 5 até 2,5. Vamos supor que o 2,5 esteja aqui. Então, está aqui. 2,5, que é 5 sobre 2, né? Então, o intervalo B é esse intervalo aí. Vai de menos 5 até 5 sobre 2. Beleza. Na união, o que é que a gente pega? A gente pega e junta todos os elementos, né? Então, se a gente juntar todos os elementos aí, nós vamos obter esse conjunto como resposta. O conjunto que vai de menos 5 para frente, né? E segue até o infinito positivo, né? Porque como na união a gente junta tudo, se eu juntar esse pedaço verde com esse pedaço preto, se eu juntar vai dar de menos 5 até, e aí continua, até mais infinito, certo? Então, essa aqui é a resposta para a letra A, certo? Se quiser escrever no outro formato, seria assim, aberto em menos 5 e até o infinito positivo, até mais infinito, certo? Ou você pode escrever assim também, x pertence aos números reais, tal que x é maior do que menos 5. X é maior que menos 5. Então, essa seria uma outra forma de você escrever também a resposta. Bom, na intersecção a gente pega a parte que é comum aos dois intervalos, ou seja, o que aparece nos dois ao mesmo tempo, o trecho, o pedacinho que aparece nos dois ao mesmo tempo. Se a gente observar aqui, o pedaço que aparece nos dois intervalos ao mesmo tempo é o pedaço que vai de menos 3 até 5 sobre 2. Esse pedacinho aqui está tanto no conjunto A como no conjunto B. Então, ele entra na intersecção, né? A intersecção é o conjunto que vai aqui de menos 3 até 5 meios. Veja que no menos 3 foi aberto, né? Porque o menos 3 não pertence ao intervalo A. E no 5 meios foi fechado, porque ele pertence tanto ao A como ao B, né? Então, entra na intersecção. Então, a resposta da letra B seria esse intervalo que está aqui aberto em menos 3 e fechado em 5 sobre 2. Ou, se vocês preferirem, a gente escreve assim, x pertence aos reais, tal que o x está entre menos 3 e 5 meios. Então, a gente coloca aqui, menos 3 menor do que x, menor ou igual que 5 meios. Por que entrou igual aqui, né? Porque o intervalo ele é fechado aqui nos 5 meios, certo?
Finalizando, B menos A. O que é que entra em B menos A? Entra as partes que estão somente em B, se comparados com A. Se a gente olhar para o intervalo B e olhar para o intervalo A, qual é o pedacinho que está exclusivamente em B? Bom, é um pedacinho que vai de menos 5 até menos 3. Então, a resposta aqui seria esse intervalo, que vai de menos 5 até menos 3. Observe que em menos 3, o intervalo ele é fechado, né? Porque o menos 3 pertence ao B, mas não pertence ao A. E no menos 5, o intervalo ele é aberto mesmo, porque ele não pertence aqui ao conjunto B, ele só delimita ele, né? Então, a resposta para a letra C, que é a letra B, né? A resposta para a letra C seria esse intervalo aqui, que você pode escrever assim, né? Aberto em menos 5 e fechado em menos 3, ou x pertence aos reais, tal que menos 5 é menor do que x, que é menor ou igual que menos 3. Ou seja, os números que pertencem a esse intervalo estão entre menos 5 e menos 3, certo? Então, está aí uma questão sobre intervalos numéricos, bem interessante para que vocês possam recordar, né? Bom, uma outra questão, já muda um pouquinho o contexto, é uma questão relacionada a conjuntos numéricos, mas aplicada, né? Uma questão que envolve porcentagem. Vamos entender aqui o raciocínio. Vamos ler o enunciado do problema e ver a resolução, né? O enunciado diz o seguinte: um vendedor recebe um salário fixo de R$ 2.000, a parte fixa do dinheiro dele. Então, esses R$ 2.000 entram na conta dele, independente de qualquer coisa, é fixo. Entra R$ 2.000 na conta desse vendedor. Só que ele recebe mais 5%, além desses 2.000, sobre o total de vendas do mês. Então, ele recebe 2.000 fixo, mais 5% do que ele conseguir vender ao longo do mês. Então, supondo aqui que ele vendeu R$ 15.000 em um determinado mês. Então, qual que é o salário desse vendedor? A conta é bem simples, né? O resumo dela seria esse, né? O salário que ele vai receber vai ser R$ 2.000, que é a parte fixa, mais 5%, que é a porcentagem que ele ganha aqui, né? A gente chama isso de comissão, né? A comissão dele. Então, 5% que em matemática é vezes 15.000, que é o que ele conseguiu vender nesse mês. Então, aqui a gente vai ter que 2.000, né? A gente repete, 5%, escreve como fração, 5 sobre 100, e o 15.000 a gente pode repetir. Dá para simplificar, ó, 2 zeros em cima aqui do 15.000, com esses 2 zeros do 100. Então, sobrou essa continha aqui, ó, 5 vezes 150, que dá 750. Então, o salário desse vendedor vai ser os 2.000 mais os 750 da comissão dele. Então, fica 2.750. Esse é o valor aqui do salário desse vendedor nesse mês, certo? Questão bem simples, que envolve porcentagem, né, que é um conteúdo ligado aí ao estudo dos conjuntos numéricos. Finalizando esse vídeo, pessoal, tem uma última questão que eu selecionei aqui para trabalhar com vocês, também nesse contexto aí de porcentagem, né, de razão, que traz o seguinte enunciado: em um supermercado trabalham 150 pessoas, sendo 60% mulheres. Aí eu já vou adiantar algumas coisas aqui. Se 60% são mulheres, né, vou colocar aqui, 40% são homens, né? O total é 100%. Então, se 60% são mulheres, 40% são homens. Beleza. Entre as mulheres, 2/3 são solteiras. Bom, se 2/3 são solteiras, já vou colocar aqui, 1/3 são não solteiras. Por que a gente coloca assim, não solteiras, ao invés de colocar logo casadas, né? Porque não solteiras é mais abrangente, quer dizer que a pessoa ou é casada ou mantém algum tipo de relacionamento, certo? Que não seja um casamento, por exemplo, né? Então, 2/3 são solteiras, ou seja, não tem relacionamentos. E isso significa que 1/3, ó, se 2 de 3, 2 a cada 3 são solteiras, né? Então, 1 a cada 3 são não solteiras, ou seja, casadas ou que mantêm algum outro tipo de relacionamento. E entre os homens, 40% são não solteiros. Isso significa o quê?
colocar aqui do lado, significa que 60% são casados, né? 40% são não solteiros, desculpe, 60% são solteiros, né? Inverti aqui o raciocínio. 60% são solteiros, certo? 40% não solteiros. Beleza. Na letra A, pede para determinar o número de homens solteiros. Tá, vamos lá, vamos pensar juntos, né? O número de homens solteiros. A gente sabe que são 150 pessoas, observando os dados referentes aos homens, né? Que é o que pede na letra A. São 150 pessoas. 40% são homens. Desses 40%, 60% são solteiros. Então, qual é a conta que a gente faz para chegar logo na resposta? A conta é essa. A gente precisa calcular 40% de 150 para ver desses 150 pessoas quantos são homens, certo? Depois que a gente tiver esse resultado, a gente calcula 60% desse resultado, porque a gente quer saber a quantidade de homens que são solteiros, certo? Então, calculando aqui 40% de 150, a gente tem 40%, 40 sobre 100, de, em matemática, é o mesmo que vezes, né? 150 aqui, que é o total de pessoas. A gente pode simplificar os zeros, ó, o zero do 40 com um dos zeros do 100 e o zero do 150 com o outro zero do 100 aqui. Então, sobrou 4 vezes 15, que dá 60. Pronto. Isso significa que das 150 pessoas que trabalham nesse supermercado, 60 são homens. Ótimo. O que a gente precisa fazer agora? Calcular os 60% desse total de homens, porque a gente quer saber na letra A o número de homens que são solteiros. Então, finalizando a nossa conta, nós precisamos fazer aqui 60% de 60. Então, 60% é 60 sobre 100, o dia em matemática é vezes e o 60 repete, né? Dá para a gente simplificar aqui, ó, um zero do 60 com o zero do 100, o outro zero do 60 com o outro zero do 100. A resposta vai ser 6 vezes 6, que dá 36 homens, homens solteiros, que é o que pedi aí na letra A dessa questão. Certo, pessoal? Bom, na letra B, pede para calcular o percentual de funcionários que são não solteiros. Não solteiros. Beleza. Vamos pegar logo aqui os homens, né? Porque a gente já fez a conta na letra A. A gente quer saber o total de funcionários que são não solteiros. Veja, se 36 homens são solteiros, deixa eu até corrigir aqui que eu coloquei solteiras, né? São solteiros. Se 36 homens são solteiros e o total de homens é 60, né? Quantos homens são não solteiros? Bom, é só a gente fazer essa conta, né? 60, que é o total de homens, menos 36. Então, vai sobrar aqui 24 homens. 24 homens que são não solteiros. Beleza. Agora vamos olhar as mulheres, né? Para as mulheres, a conta é a seguinte. A gente quer saber o percentual de funcionários que são não solteiros. Vamos lá, para os dados das mulheres, né? Nós temos aqui, são 150 pessoas ao todo. Nós vimos que dessas 150, 60 são homens, né? A gente fez a conta aqui, dos 60 são homens, ou seja, vou botar logo aqui em cima, né? 90 são mulheres. E se o total é 150, 150 menos 60 dá 90, né? Então, 90 mulheres. Dessas 90 mulheres, 2/3 são solteiras. Ou seja, 1/3, como a gente já tinha visto no início, né? São não solteiras. Nós estamos procurando pelas mulheres que são não solteiras. Então, beleza, o que a gente precisa fazer? Calcular 1/3 de 90, né? Porque 1/3 das mulheres são não solteiras, então 1/3 do total de mulheres, que é 90. Essa conta fica assim, né? 1/3, o dia aqui em matemática é vezes, né? Vezes 90. Então, sobrou aqui, ó, dá para fazer essa divisão direta, 90 dividido por 3, isso aqui vai dar 30. Então, nós temos aqui 30 mulheres
não solteiras. Beleza. Na questão pede o percentual de funcionários que são não solteiros. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa juntar essa quantidade com essa, né? Então, 24 mais 30 dá 54 funcionários não solteiros. Beleza. Se fosse o total de funcionários que são não solteiros, a resposta seria essa. Mas ele quer saber o percentual de funcionários que são não solteiros. Então, como é que a gente conclui essa questão? A gente faz o seguinte: vou pegar os 54, vou dividir pelo total de funcionários que essa empresa tem, está aqui no anunciado, é 150. Então, calculei aqui a razão entre o número de funcionários não solteiros e o total de funcionários. E para transformar essa fração aqui, essa razão, em porcentagem, é só multiplicar por 100 aqui. Então, fazendo a continha, pessoal, dá para cortar esse zero com esse, sobrou essa conta para a gente fazer. 54 vezes 10, que dá 540, sobre 15. Quando a gente divide 540 por 15, a gente encontra 36. Nesse caso, 36%. Ou seja, 36% dos funcionários dessa empresa são não solteiros ou não solteiras. Certo, pessoal? Bom, tá aí um vídeo com alguns exercícios, né, sobre esse relacionados a esse contexto aí do estudo de cálculo de conjuntos numéricos. Tá certo, pessoal? Espero que vocês façam proveito aí desse vídeo. Até uma próxima.